Minha galera do oitavo ano, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, hoje aí nós vamos comentar os assuntos referentes ao segundo bimestre, também de uma maneira bem rápida, bem tranquila, tá? Seguinte, galera, nós falamos aí no segundo bimestre do ano passado, ou seja, nós estamos falando do segundo bimestre lá de 2020, lá do sétimo ano, ok? Então vamos lá. Bom, setor primário, secundário e terciário, que são os setores da economia. Nós abrimos o nosso conteúdo no segundo bimestre lá do ano passado, falando sobre isso, sobre os setores da economia. O que é o setor primário? Vamos lá. Setor primário. Este setor abriga o conjunto de atividades voltadas para a exportação ou a produção de matéria-prima. Ou seja, galera, o que isso quer dizer? Ah, O setor primário ele é voltado para o primeiro passo, tá bem, da produção de uma determinada mercadoria. Primário, primeiro, é só a gente fazer uma relação em si com o nome, tá bem? Então o setor primário é o primeiro passo na produção de alguma coisa. Ou seja, é quando nós vamos lá, extraímos a mercadoria, a matéria-prima. É quando você quer comprar um armário. Qual o primeiro passo para você comprar um armário? É extrair a madeira. Sendo o armário não vai ser feito de madeira, então qual o primeiro passo que nós temos que fazer? Ir lá e extrair a madeira. Então o setor primário é responsável por esse primeiro passo, ok? O setor secundário é responsável por modificar essa matéria-prima. E o que isso quer dizer? Por exemplo, as fábricas. As fábricas elas recebem a madeira no seu estado original e as transformam em um estado final, o transforma em uma mercadoria. Então, o setor secundário, o setor da transformação, é que fica responsável por realizar esse tipo de procedimento, tá bem? O setor terciário corresponde de uma maneira geral ao comércio, ou seja, quando esse produto final ele chega na mão do consumidor. É, por exemplo, quando uma grande empresa consegue vender esse armário, beleza? Então, automaticamente, a gente consegue separar através de dicas. Olha só, setor primário, primeiro passo, secundário, segundo passo e terciário, terceiro passo. Beleza? É só vocês conseguirem, o próprio nome já nos dá a resposta. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Outro ponto importante da gente poder, para a gente estudar, é a da agricultura, tá bem? E o que é agricultura? É só o cultivo da terra. É a arte de cultivar a terra. Ponto. Ok? Existem dois tipos de agricultura, galera. Agricultura intensiva, e isso também acontece na pecuária, tá bem? A pecuária, que é a criação de gado, tá? Criação de gado. Então, isso também acontece na pecuária. Nós temos dois tipos de produção, tanto a agricultura intensiva e pecuária intensiva, quanto agricultura extensiva e pecuária extensiva, ok? Vamos lá, vou ler o intensivo aqui com vocês. Agricultura intensiva tem como objetivo a alta produtividade. Para isso, a mesma é praticada em latifúndio e conta com o uso de tecnologia. Além disso, conta com o uso de fertilizantes, além de contar com uma mão de obra qualificada. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que há um investimento na produção. Você tem um cuidado com a tua produção, você tem o uso de fertilizante para você conseguir ter um resultado melhor. Você tem o uso da tecnologia e isso requer um gasto financeiro. Você tem uma mão de obra qualificada, ou seja, você tem uma pessoa que entende de fato do que está fazendo. Então tudo isso gera um gasto, beleza? Só que você tem um retorno no nível de produção, porque você produz muito mais. O setor da pecuária também é assim. Vamos ler aqui a pecuária intensiva. Nesse tipo de pecuária, o gado recebe um acompanhamento de veterinário e atividade com uso de tecnologia para que o animal possa produzir sempre mais. Ou seja, há um investimento financeiro considerado devido ao uso da tecnologia e profissionais envolvidos. Então é basicamente a mesma coisa. É quando você de fato consegue investir muito para que você tenha um retorno maior. E como que você consegue investir numa pecuária? Automaticamente dando cuidado àquele gado, certo? Dando uma ração de qualidade, ok? Então, automaticamente, galera, o pecuária intensiva e a agricultura intensiva, eles têm muita semelhança, ok? Uh,
Já o extensivo, a agricultura extensiva, tá bem? Nós utilizamos as técnicas mais tradicionais na sua produção. O que isso quer dizer? Perdão. E o que isso quer dizer? Se nós temos essa utilização de métodos mais tradicionais, significa que nós temos uma mão de obra familiar, beleza? Tranquilo? Então é mais ou menos isso, uma produção voltada para o próprio consumo, ok? E não voltada em si para digamos, uma venda ou um possível ganho financeiro. Não, é mais para consumo próprio, ok? E na pecuária extensiva também é mais ou menos isso. O cara que tem o gado, ele deixa o gado à vontade ao longo do terreno, não acompanha, digamos, a saúde do gado, ele deixa o gado viver na natureza e é isso. Se ele tiver algum retorno financeiro, ótimo, se não, tudo bem, entendeu? Então há uma diferença em si nesses tipos de produção, tá, pessoal? E outro pontinho, perdão, mais uma vez, e outro pontinho aí importante de nós sabermos é a reforma agrária, tá? O que é a reforma agrária? Uma série de ações e medidas que tem como objetivo garantir a distribuição de terras de forma justa e igualitária. Ou seja, a reforma agrária, ela se dá a partir do momento em que nós temos uma área improdutiva. Essa área, o que o governo faz? O governo chega, ele automaticamente negocia com o dono dessa área, tá bem? Por ser uma área improdutiva, certo? E automaticamente redistribui essa área. A partir do momento que ele toma posse, ele redistribui essa área, tá bem? Ele chega e doa para uma pessoa que não tenha nenhum tipo de área para poder cultivar, de local para poder trabalhar, enfim. Então é uma forma de você promover a igualdade social, tirando de quem tem e dando para quem não tem, beleza? Com isso você consegue realizar uma igualdade social e também você consegue manter um bom nível de produção. Porque se uma pessoa ela tem uma determinada área e ela deixa aquela determinada área vaga, certo? Sem nenhum tipo de produção, o governo do país também é lesado, também é prejudicado, porque era uma área que poderia estar gerando lucro para o país em questão, certo? Então, a partir do momento que você redistribui essa área, você torna essa área produtiva. Então, para o país em questão também é muito importante. Tá bom, galera? Então é isso. A nossa matériazinha do segundo bimestre é basicamente essa. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, beleza? Um abraço.